Olá, pessoal. Agora são 6 horas e que Deus abençoe a todos vocês abundantemente no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que quando 2 ou mais pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura for pedida sobre a face da terra, será concedida pelo meu Pai que está no céu. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Quer dizer, nós estamos na presença de Deus. Você que está agora me assistindo nesse momento, você entrou na presença de Deus. Nós dois estamos na presença de Deus. Está aí a dona Lúcia Helena, né, que está nos assistindo. E, enfim, outras pessoas, a dona Kelly Regina, que está nos assistindo, nós estamos na presença de Deus. E outras pessoas com vários problemas, várias dificuldades, numa situação realmente crítica. Então, Jesus disse que quando 2 ou mais pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura for pedida sobre a face da terra, seria concedida por Deus. Então, nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer a minha oração e eu convido a todos que façam oração comigo. E, claro, nós vamos pedir a Deus pela cura, pela libertação, que abre as portas, que fortaleça a fé. Nós vamos pedir a Deus que abençoe num todo a sua vida. Então, você concordando comigo, aquilo que nós pedirmos a Deus será concedido por Ele. Eu não sei o que a senhora, eu não sei o que o senhor, o que você vai pedir, eu não sei o que vocês vão pedir, mas eu vou pedir para Deus abençoar num todo a vida de vocês. Vocês concordando comigo, então a bênção que eu vou pedir a Deus por vocês será concedida por Deus. Por isso, é bom que você fique. Eu sempre tenho aqui o meu copo com água, está aqui, olha. Você deve ter o seu também próximo ao seu telefone. É o meio que a gente tem, né? De graças a Deus por ele, de chegar até você e poder falar desse Deus glorioso. Você sabe que ontem a gente estava falando, você lembra? Nós estávamos falando daqueles 12 homens que foram espiar a terra, né? Mas 10 dos 12 homens voltaram com um relatório muito incrédulo, porque eles eram incrédulos, né? Dois daqueles homens viram os problemas, viram as dificuldades, mas creram que Deus poderia dar a eles a vitória e que aqueles problemas e nada era a mesma coisa. Mas eram 2 contra 10. Então, prevaleceu aqui a voz dos 10 em relação ao povo. Mas os 2, Caleb e Josué, se mantiveram firmes naquilo que Deus havia prometido, que a terra era boa, que manava leite e mel e que eles iriam tomar posse daquela terra ainda que os inimigos fossem superiores a eles, ainda que o povo de Israel estivesse em desvantagem. E sempre foi assim, né? Sempre foi assim. E é sempre bom, né? Quando a gente está em desvantagem, porque a gente conta com Deus. Enquanto a gente tem, sabe, com que contar, aí a coisa fica difícil. Mas quando a gente não tem com quem contar, né? Todos viram as costas, aquele que a gente contava disse não para a gente, né? Quem poderia nos ajudar não pode mais nos ajudar. E a gente acaba, então, contando com Deus. Acabamos ficando em desvantagem diante dos olhos humanos. Mas é nesse momento que nós usamos a nossa fé,
É nesse momento que nós praticamos a nossa fé e o poder de Deus se manifesta nas desvantagens. Sabe? Naquilo que a gente chama de covardia, não é? Aquilo que a gente chama de covardia. 10 contra 1, 50 contra 10, covardia, né? Aquela doença incurável, aquela dívida impagável, aquele problema que se levanta contra a gente e a gente, pequenininho, a gente olha no problema lá de cima e todo mundo conta com o fracasso da gente, mas vem o nosso Deus e se manifesta nessa covardia, se manifesta nessa desvantagem, dando a gente a vitória. Então, aqui prevaleceu a voz dos 10, né? Porque eles eram incrédulos. Diz assim, ó: porém, os homens com que ele tinham subido disseram: não podemos subir contra este povo, porque é mais forte que nós. Isso é que desagradou a Deus. Eles disseram, eles estavam confessando: nós somos fracos. E a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Você pode até estar numa condição de fraqueza, mas você nunca pode admitir que você é fraco. Você não pode, nós não podemos confessar o fracasso, nós não podemos confessar a derrota. Não é verdade? E esse povo aqui disseram: nós não podemos porque eles são mais fortes que nós. Aí disseram assim: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra. Quer dizer, denegriram a terra, desacreditaram daquela terra, não creram na promessa de Deus, não creram na palavra de Deus, por conta da sua incredulidade, da incredulidade deles. Aí disseram assim, ó: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grandes estaturas. Olha só a incredulidade deles. E daí? E daí? Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaques, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Quer dizer, eles estão dizendo aqui, está dizendo aos seus, né? Estão dizendo aqui que aos olhos deles eram como gafanhotos inimigos, eram imensos, a quantidade era grande. E diz assim, ó: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. O povo chorou naquela noite. Está vendo só? Chorou por acharem que não podiam vencer. Choraram porque não se sentiram fracos. Choraram porque consideraram mais a força dos obstáculos, dos inimigos, do que a palavra de Deus. Choraram. A gente não tem que chorar, pessoal. A gente não tem que chorar. Chegaram ao ponto de dizer assim, ó: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Está vendo? Está vendo só, pessoal? Na primeira dificuldade deles, eles desejaram a morte do que enfrentar o que eles tinham que enfrentar. E nós não podemos agir assim, nós não podemos agir assim. Aí diz assim: e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Que coisa feia, né? Que coisa feia. No Egito eles não tinham comida, eram escravos, não tinham direito a nada.
Eles preferiram voltar àquela vida de dor, de miséria, de angústia, de escravidão, do que enfrentar os inimigos, do que seguir em frente, do que crer que Deus daria o livramento. Eles pensaram que Deus havia levado eles para aquela situação para vê-los mortos, mas isso desagradou muito a Deus. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Olha só. Olha só o espírito. É isso que agrada a Deus. Olha só. Eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. E como que Deus se agrada da gente, hein? Como que Deus se agrada da gente? Você sabe, você que me assiste agora, diz lá o texto sagrado: sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus se agrada da gente quando, mesmo na condição de fracos, mesmo na condição de impotentes, mesmo na condição de débeis aos olhos humanos, a gente diz assim: subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos. Então, eu estou falando isso para a senhora, para o senhor que me assiste agora, nunca desistir, nunca deixar que ninguém, chega até você e te derrube com palavras negativas. Não permite que aquilo que os seus olhos veem traga a dúvida a seu coração, mas creia. Tenha o espírito de Calebe, tenha o espírito de Josué. Eles disseram assim: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer, porque a terra é muitíssimo boa. Aquilo que Deus tem para você é muitíssimo bom. E se Ele se agradar de você, pode estar certo que Ele vai fazer cumprir tudo que Ele prometeu a você. O que você tem que fazer é crer. Não seja rebelde, mas creia, porque tudo é possível àquele que crê. Bom, amanhã eu vou falar mais um pouco disso, e aqui está a minha água. Eu queria orar com você. Vamos orar, vamos falar com Deus agora? Espírito Santo, meu Deus, nós estamos diante da Tua presença e há muitas pessoas, meu Deus, se sentindo fracas, debilitadas, porque os resultados das lutas têm sido, meu Deus, em vão. Mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor, meu Pai, fortaleça a todos que neste momento participam desta oração. Meu Deus, fortalece a todos, sem exceção, para que todos tenham o espírito de Calebe e de Josué. Que o Senhor venha se agradar dessas pessoas, meu Deus, para que o Senhor possa então se manifestar, trazendo o livramento. Abençoa, meu Deus, com a cura, todas as pessoas doentes, enfermas, sejam curadas, livres. Abençoa, meu Deus, a botija aqui do azeite que nós temos em mãos. E quando essas pessoas, esses dizimistas, meu Deus, quanto a eles, eu te peço, abra a janela dos céus e derrama a bênção sem medidas, no nome de Jesus. Amém. Beba, por favor, da água. Graças a Deus. E você, como é que está agora, hein? Agora, nesta sexta-feira, tá bom? Procure a Igreja das Nações, aí na nossa catedral, na rua Suzana Rodrigues,
334, do lado do metrô Lago 13, às 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, uma grande campanha que o pastor Leandro está fazendo nessa sexta-feira, às 7h30 da noite. Eu fico por aqui, pessoal. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Até mais.